Shalom, queridos. Hoje nós temos os Salmos 83. Vamos para o nosso comentário. Nosso Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Salmos 83 trata de um salmo de lamento nacional. Então Asaf orou para que Deus destruísse os inimigos que ameaçavam dominar Israel. Como havia feito no passado, este é um salmo de lamento nacional e é o último dos salmos atribuídos a Asaf. Salmo 50, Salmo 70 e Salmos 83 nos ajuda a esse estudo do Salmo 73. O salmista clamou a Deus para agir por seu povo, expressando as alternativas negativamente. Salmos 83:1. Portanto, ele descreveu como os inimigos de Israel conspiraram para se opor a Deus, destruindo o seu povo. Asaf usou uma estrutura quiástica para conectar os interesses de Deus com os de sua nação. Salmos 83, de 2 a 5. Ele, então, listou os inimigos de Israel. Salmos 83, de 6 a 8. Os descendentes de Agar, os agaritas, eram os israelitas, ou eram os ismaelitas, descendentes de Agar, que eram os agaritas. Eles eram descendentes, eles eram os ismaelitas, esses descendentes de Agar. Gebal é outro nome para nome inglês aqui, não vou falar, é outro nome para Byblos, mas eu não sei pronunciar. É uma cidade forte no Líbano. Os filhos de Ló foram os moabitas e os amonitas. Asaf orou para que Deus libertasse seu povo, como havia feito no passado durante o período dos juízes. Então Deus destruiu os midianitas com um pequeno grupo de soldados de Gideão, Juízes 7 e 8. Oreb e Zeeb eram os comandantes midianitas, Juízes 7 e 25. E Zeba e Zalmuna eram os reis midianitas, Juízes 8, de 5 a 6. Juízes 8, 12. Juízes 8, 18. Tudo isso nos ajuda a entender mais o assunto desse salmo. Assim Deus derrotou a coalizão cananeia perto do rio Quizon, e a cidade de Endor, através de Débora e Baraque, Juízes 4. Císera é o comandante cananeu e Jabim o rei cananeu. Ambas foram vitórias poderosas que acabaram com a denominação desses inimigos, com a dominação desses inimigos de Israel. Contudo, o escritor queria que Deus expulsasse os atuais inimigos de Israel, como ele havia expulsado os midianitas nos dias de Gideão. Mas sua referência às montanhas pode lembrar que Baraque reuniu seu exército no Monte Tabor, na extremidade leste do Vale de Jezreel. Ou seja, ele os viu voando como mato, instáveis, impelidos pelo vento divino do julgamento de Deus. Asaf poderia legitimamente pedir a Deus que envergonhasse os inimigos de Israel em vista da promessa de Deus a Abraão, Gênesis 12, 3. No entanto, sua preocupação final era a reputação de Deus. Salmos 83, verso 18. Então, queridos, nós vemos aqui sempre Asaf querendo cuidar do nome de Deus, porque ele gerou esse povo,
Lá em Gênesis, capítulo 11, como nós estudamos, ali chamou Abraão, Gênesis 11, versículo 31, confirmado isso em Atos 7, 2. Tudo isso foram lições que já fizemos. E eu acredito que depois de tudo que já estudamos, nós estamos vendo a necessidade realmente de estudar. Você vê que Asaf aqui sabe tudo, porque ele estudou, ele sabia Pentateuco, ele sabia a história do povo de Deus. Isso aqui é mais um exemplo para nós. Você vê os salmos todos falando de assuntos do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, do livro de Levíticos, de Números, de Deuteronômio, que são os 5 livros do Pentateuco. Eu já tinha dito a vocês que esses 5 livros são fundamentais, é o alicerce da Bíblia. Deus falou diretamente a Moisés, e esse livro foi escrito baseado no que Deus falou, no que Deus inspirou Moisés, e toda a Bíblia, a partir de Josué, ali daí em diante, Josué já tem esses 5 livros na mão, entra na Terra Prometida com esses 5 livros na mão, e daí em diante, o Senhor disse logo para Josué: não se aparte da tua boca as palavras deste livro. E daí em diante, lá se vai continuando, os juízes se afastaram, se deram mal. Vocês viram o que aconteceu com os juízes de Israel, porque se afastaram o livro da boca, tiraram o livro. Não se aparte da boca o livro desta lei. Esteja o tempo todo estudando. O salmista também diz, no Salmo 1, versículo 3, para meditar de dia e de noite, para prosperar. Então, esse é o conselho de Deus, desde quando os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos. Cada um que foi continuando essa descendência desse povo maravilhoso de Deus, eles tinham por obrigação estudar o livro. Até Malaquias, essa luta, todos que perdiam de vista o livro, que sejam os 5 livros do Pentateuco, eles se perdiam. Perdiam o livro, se perdiam também, porque ficava totalmente por fora do que Deus queria para cada um deles. E aí o fracasso era total, os inimigos vinham e derrotavam, porque se perdiam dos ensinamentos de Deus. Não é diferente hoje. Nós também temos essa mesma situação que Deus está resolvendo. Nosso ministério, graças a Deus, hoje, desses meses, nós começamos em maio de 2023, e desse tempo aqui é outra coisa, estamos em outra dimensão. Os testemunhos estão sendo constantes, até adolescentes que havia uma resistência já estão testemunhando do bom, como é bom ler a palavra, quantas coisas foram desatadas na mente deles, eles estão entendendo para que eles vieram, o que, é que eles estão fazendo aqui, e para onde vão. É algo diferente você meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Não foi em vão o conselho que vocês receberam de ler 3 capítulos por dia dentro da sua casa, pela manhã, quando estiver orando no lugar secreto, incluir a leitura de um capítulo, ao meio-dia, enquanto descansa a refeição, fazer a leitura de outro capítulo, à noite, reunido com a família antes de dormir, ótimo, culto doméstico, pai, mãe, filhos, estudando o 3º capítulo durante o dia, e no meio da semana, durante a semana, no discipulado com mais um capítulo da Bíblia. Mas isso aí é algo de Deus. Só Deus pode fazer isso. Nós estamos vivendo um tempo do avivamento mesmo, porque a palavra que é viva, ela é viva e eficaz, e ela é como fogo, diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Então, queridos, vamos prosseguir nessa obra maravilhosa do Senhor em nossas vidas, fazendo o que Ele tem nos mandado, assim como nós estamos tendo esse privilégio de estarmos vivendo esse avivamento, esse momento maravilhoso no nosso ministério. As pessoas que vão chegando, que você ganha para Jesus, acredito que você continua obedecendo a Jesus Cristo, porque você é amigo dele. Ele diz que vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, acredito que a essa altura já estamos com o ministério totalmente tomado de amigos de Jesus, que estão obedecendo, fazendo discípulos, como ele diz em Mateus 28, versículo 19. Então, a essa altura, você quer também para essas pessoas o conhecimento da palavra, e você já ganhou, agora você está consolidando, agora depois você está discipulando com o mesmo processo que você foi discipulado. Primeiro capítulo de Gênesis,
segundo capítulo de Gênesis, assim prosseguindo até chegarmos em Apocalipse. Nessa dimensão, fazendo desse jeito, nós estaremos a cada dia fazendo o reino de Deus crescer e fazendo com que a volta de Jesus seja mais rápida. Como ele disse em Atos 1:11, que voltaria para buscar a sua igreja. Então, que ele venha, né? Mas ele vem nos encontros fazendo assim, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, para que o nome dele seja glorificado e nós possamos ir morar naquela cidade onde não precisa de luz, porque ele é a luz dessa cidade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.